O Hamas. O que é o grupo palestino que enfrenta Israel nesse exato momento, em 2023? Desde sempre se enfrentaram, mas hoje, dia 7 de outubro, a coisa ficou pior. A BBC News Brasil, com a BBC News World, que é o maior centro de informações do mundo, que estão lá neste momento. Inclusive, este é o vídeo número 2 sobre o Hamas, a história do Hamas, para quem quer entender um pouco mais sobre esse conflito curioso e também tenebroso, para não dizer mais coisas. Então, o primeiro vídeo foi o que está acontecendo lá neste exato momento, as mortes, o que se sabe sem nenhum tipo de delonga, sem nenhum tipo de informação errada. Eu trouxe, foi um vídeo de 3 minutos, muito legal, tá aqui nos cards provavelmente. E esse é um vídeo de Hamas. O que é o grupo palestino que enfrenta Israel? Vamos saber o que é, quem são essas pessoas, o que eles defendem, por que eles estão lá, quem são exatamente os seus líderes. Interessante, é interessante. Olha esse, o grupo armado é altamente armado, é muito mais que todos as milícias, os comandos aqui, as facções aqui brasileiras. Não que eu digo que esses caras são facções, não quero entrar em mérito aqui, mas dizer que são altamente com mísseis em tudo. Aqui também tem, mas a gente não vê eles estourando um lado do outro, como está lá nesse exato momento. Eu espero que nunca chegue a este ponto também o Brasil, apesar que o mundo anda um pouco dividido. O Hamas é o maior dentre os diversos grupos militares islâmicos da Palestina. O nome em árabe é um acrônimo para o Movimento de Resistência Islâmica. Acrônico, aqui não falo o que é, mas acrônico é uma sigla que você lê completo. Por exemplo, é Hamas. Se fosse a sigla somente, seria H-A-M-A-S. Então, como é uma sigla que se lê tudo, diz que é um acrônimo, Hamas. Aqui é uma dica de português. Não está aqui numa leitura, mas eu falo. Que teve origem em 1987, após o início da primeira Intifada Palestina ou Levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em seu estatuto, o Hamas se comprometeu com a destruição de Israel. Vejam como é novo então esse grupo, 1987. Não tem 40 anos ainda. Chega de 35. O grupo inicialmente tinha o duplo propósito de implementar uma luta armada contra Israel, liderada por seu braço militar, as brigadas Izzedin al-Qassam, e oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. Mas em 2005, quando Israel retirou tropas e colonos de Gaza, o Hamas também se envolveu no processo político palestino, venceu as eleições legislativas em 2006, pouco antes de reforçar seu poder no ano seguinte, derrubando o movimento rival Fatah do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mohamed Abbas. Então começou meio com... era um movimento político. Ganhou as eleições, aí depois das eleições, vamos ver o que aconteceu. Muito parecido com alguma história aqui, né? Desde então, militantes em Gaza travaram 3 guerras com Israel, e junto com o Egito manteve um bloqueio na região para isolar o Hamas e pressioná-lo a interromper os ataques. Muito grande esse ataque. Nessa nova escala do conflito em 2021, Hamas e Israel voltaram a lançar mísseis depois que o grupo de palestinos foi impedido de entrar no complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, um dos locais mais reverenciados pelo islamismo no dia mais sagrado para o Islã. No complexo também é o local mais sagrado do judaísmo, conhecido como Monte do Templo, e é um foco frequente de confrontos entre israelenses e palestinos. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a futura capital de um Estado independente. Em outubro de 2023, o grupo lançou um ataque surpresa no sul de Israel. Agora, o acontecimento foi considerado sem precedentes em uma das maiores falhas de segurança do país em 50 anos. É exatamente isso, né? É o que está acontecendo agora, em outubro de 2023, ou seja, eles deviam ter colocado hoje, mas tá tudo certo. Eu entendi, eles escreveram pensando já no amanhã. O Hamas, como um todo, ou em alguns casos, sua ala militar é classificado como um grupo terrorista por Israel.
Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como outras potências globais. Para quem nos acompanha, aqui está as fotos, aqui está o mapa, como funciona a Cisjordânia, Tel Aviv, Charlotte, Jerusalém, acho que é Siderot, onde estão as coisas mais graves agora, e a cidade de Gaza e a sua faixa, que é um pequeno pedaço lá. Estatuto do Hamas em 1988. Em função, o Estado do Hamas definiu a Palestina histórica, incluindo o atual Israel, como terra islâmica e excluiu qualquer paz permanente com o Estado judeu. O documento também ataca os judeus como povo, fortalecendo acusações que o Hamas é antissemita. Em 2017, o grupo produziu um novo documento de política que suavizou algumas de suas posições declaradas e usou uma linguagem mais moderada. Não houve reconhecimento de Israel, mas ele aceitou formalmente a criação de um Estado palestino provisório em Gaza, na Cisjordânia, em Israel Oriental algo que é conhecido em 1960. Então, lendo novamente, olha que parágrafo interessante. Não houve reconhecimento de Israel, mas ele aceitou formalmente a criação de um Estado palestino provisório em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, algo que é conhecido como linhas pré-1967. O documento também enfatiza que a luta do Hamas não é contra os judeus, mas contra os agressores sionistas e ocupação. Em resposta, Israel disse que o grupo estava tentando enganar o mundo. Atentados suicidas na década de 1990. O Hamas ganhou destaque após a primeira intifada, como o principal grupo palestino contrário aos acordos de paz assinados no início de 1990 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, o órgão que representa a maioria dos palestinos. Apesar das diversas operações israelenses contra o Hamas e das medidas repressivas da autoridade palestina, o principal órgão governante dos palestinos, o Hamas, descobriu que tinha um poder de veto eficaz sobre o processo, lançando ataques suicidas. O grupo lutava contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em fevereiro e março de 1996, realizou vários atentados suicidas em ônibus, matando quase 60 israelenses, e em retaliação pelo assassinato em dezembro de 1995 do fabricante de bomba do Hamas, Yasser Arafat. Para muitos, esses atentados foram responsáveis por afastar israelenses do processo de paz e levar Benjamin Netanyahu ao atual ministro palestino-israelense e aí um ferrenho oponente dos chamados Acordos de Oslo, o poder daquele ano. No mundo, após Acordos de Oslo, mais particularmente após o fracasso da cúpula do presidente americano Bill Clinton em Camp David, em 2000, e a segunda intifada que ocorreu logo em seguida, o Hamas ganhou poder e influência enquanto Israel reprimia a autoridade palestina acusada de patrocinar violentos ataques contra o território israelense. No campo de políticas públicas, o Hamas implementou e geriu diversas clínicas e escolas que atentaram palestinos que consideravam corrupta e ineficiente a autoridade palestina dominada pela facção Fatah. Muitos palestinos aplaudiram a onda de ataques suicidas do Hamas nos primeiros anos da segunda intifada. Eles viram as operações de martírio como uma vingança de suas próprias perdas e da construção de assentamentos para Israel na Cisjordânia, território reivindicado pelos palestinos como parte de seu estado. Em março e abril de 2004, o líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, e seu sucessor Abu Aziz Hatsim foram mortos em ataques com mísseis israelenses em Gaza. A morte do líder Fatah e Yasser Arafat em novembro deste ano ocorreu em meio à mudança de comando das autoridades palestinas, recém-liderada pelo Mohammed Haddad, que considerava os disparos de foguetes do Hamas contraproducentes. Em 2006, quando o Hamas obteve uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares palestinas, o terreno estava pronto para uma dura luta com Fatah pelo poder da região.
O Hamas resistiu a todos os esforços para fazer com que o grupo assinasse acordos palestinos firmando anteriormente com Israel, além de reconhecer a legitimidade de Israel e renunciar à violência. Sanções internacionais. Com o resultado, o governo sob nova liderança do Hamas passou a ser alvo de duras sanções econômicas e diplomáticas de Israel e outros aliados. Em 2007, o Hamas expulsou de Gaza as forças leais ao rival Fatah, o que levou Israel a ampliar o bloqueio ao território. Foguetes palestinos e ataques aéreos israelenses continuaram a ser adotados. Israel responsabiliza o Hamas por todos os ataques vindos de Gaza e realizou 3 grandes campanhas militares na região, precedidas por escalas de combates na fronteira. Em 2008, militares israelenses lançaram a Operação Chumbo Fundido para acabar com ataques de foguetes pelo Hamas, mas 1.300 palestinos e 13 israelenses foram mortos durante o conflito de 22 dias. Sob o mesmo pretexto, Israel lançou 4 anos depois a Operação Pilar de Defesa, que começou com um ataque aéreo que matou Hamad Jabari, comandante das brigadas Qassam, cerca de 170 palestinos, a maioria deles civis, e 6 israelenses morreram em 8 dias de combate. O Hamas emergiu de ambos os conflitos com seu poderio militar bastante abalado, mas, por outro lado, com um apoio renovado entre palestinos por terem enfrentado Israel e sobrevivido. Fontes palestinas apontam que a facção islâmica Hamas tentou evitar novos conflitos após essa segunda operação militar e as brigadas Qassam pararam de disparar foguetes contra Israel. Mas o grupo também não fez nada para evitar que outras facções na faixa de Gaza realizassem seus próprios ataques, aparentemente porque não queriam ser vistos como menos engajados na luta contra o Estado israelense de que outros grupos militares, particularmente a Jihad Islâmica. Em julho de 2013, o Hamas sofreu um grave revés quando o líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, um de seus principais aliados, foi derrubado do poder no Egito e perdeu a presidência. Mas esse não era o único problema regional que o grupo tinha. Seu alinhamento com grupos sunitas na Síria que se opunham ao presidente xiita Bashar al-Assad e deixou sem financiamento do Irã, uma nação xiita aliada do poder sírio e de que costumavam doar cerca de 20 milhões por mês para o Hamas, dinheiro suficiente para manter o governo em Gaza. Cercado internacionalmente em abril de 2014, o líder Hamas, Khaled Mashal, concordou em integrar um grupo de governo da Unidade Nacional al-Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, sucessor de Arafat. Como é loucura, é uma loucura essa briga entre eles. Dentro do mesmo território tem uma briga entre Fatah e Hamas, e depois o Hamas contra Israel, e esses caras são bons, na verdade, sim, bons no sentido de fortes. Também, né? Só de um lado era 20 milhões em itens, né? Nova escalada em 2014. Os disparos de foguetes de Gaza ganharam força mais uma vez em meados de 2014, quando Israel prendeu diversos membros do Hamas na Cisjordânia enquanto fazia buscas em torno do assassinato de 3 adolescentes israelenses. No início de julho daquele ano, o Hamas assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes contra Israel pela primeira vez em 2 anos. No dia seguinte, militares israelenses lançaram uma ofensiva chamada Operação Margem Protetora para destruir foguetes e túneis transfronteiriços usados por militares. Pelo menos 2.251 palestinos, incluindo 1.462 civis, foram mortos durante o conflito de 50 dias. Do lado israelense, 67 soldados e 6 civis foram mortos. Desde 2014 têm ocorrido surtos frequentes e violentos que terminaram com cessar-fogo mediados pelo Egito, Catar e Organização das Nações Unidas, a ONU. Nenhum desses escalou para uma guerra em grande escala. Apesar da pressão dos bloqueios e sanções de que é alvo, o Hamas manteve o poder em Gaza e continuou a ampliar seu arsenal de foguetes. Ao longo do tempo, as tentativas de reconciliação com o rival palestino Fatah falharam. Enquanto isso, a situação humanitária de 2 milhões de palestinos em Gaza piorou. A economia da região entrou em colapso e a população enfrenta a falta de água, eletricidade e de medicamentos. Poder de fogo do Hamas.
Embora sejam o lado mais fraco do conflito com Israel, Hamas e Jihad Islâmica têm armas suficientes para atacar Israel e já experimentaram diversas táticas. O armamento mais significativo no arsenal palestino são de longe seus mísseis superfície-superfície. Parte deles acredita-se entrar em Gaza por túneis cavados a partir da península do Sinai, no Egito. Essa também seria a origem de outros artefatos, como mísseis guiados antitanque Cornet. A maior parte do arsenal do Hamas e Jihad Islâmica vem contudo da própria faixa de Gaza, que conta com uma capacidade produtiva relativa complexa e sofisticada para esses armamentos. Especialistas internacionais, inclusive israelenses, acreditam que o know-how iraniano e a assistência do país tenham um papel importante no crescimento da indústria bélica na região. Irã quer mesmo que se exploda lá, né, pelo jeito. Estimar a dimensão exata do arsenal do Hamas é impossível, mas ele certamente inclui militares de armas de diferentes alcances. Os militares israelenses têm suas próprias estimativas que não chegam, contudo, a compartilhar publicamente. Um porta-voz se limita a dizer que o grupo poderia manter o poder de fogo por um período significativo de tempo. Os grupos palestinos têm usado diferentes tipos de mísseis, nenhum deles novo em termos de design básico. De forma geral, contudo, as armas têm apresentado alcance maior e cargas explosivas muito potentes. O Hamas opera uma variedade de mísseis de longo alcance, como o M75, que avança até 75 km, o Farj até 100 km e o R-16 até 120 km. Também conta com alguns M302 que chegam a mais de 200 km. Assim, de distância, né? Não é a velocidade, é a distância. Assim, o grupo teria capacidade de atingir tanto Jerusalém quanto Tel Aviv, além da faixa costeira que concentra maior densidade populacional e infraestrutura. O exército israelense diz que mais de 1.000 foguetes... mais de 1.000 foguetes foram disparados... O exército israelense diz que mais de 1.000 foguetes foram disparados contra o país em 3 dias de conflito. Em 2021, outros 200 teriam caído na própria faixa de Gaza, um possível indicativo dos problemas oriundos de um processo de produção disperso e ainda pouco desenvolvido. Entre os mísseis que cruzam a fronteira, 90% foram interceptados pelo sistema antimísseis Domo de Ferro, parte de um amplo sistema de defesa aérea que opera em Israel. Seu objetivo é proteger o país de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, foguetes e outras ameaças aéreas. As baterias são feitas de mísseis interceptadores, radares e sistemas de comando que analisam os lugares que os foguetes inimigos podem atingir. No ataque surpresa em 2023, agora, milhares de mísseis também foram disparados a partir de Gaza, seguidos de uma operação por terra e invasão do território israelense. É isso que está acontecendo neste exato momento lá em Israel.